Nessa história, o ator principal sou eu. Porque, se for bem a verdade, eu só me importo para aquilo que é bom e para a lealdade. Eu não me importo para qualquer pessoa que realmente todos os dias procura querer defragar a minha vida ou me humilhar durante 48 horas por dia, não. Eu luto pela verdade, pela justiça, pela lealdade, pela amizade, pelo amor e a esperança. A esperança de um dia eu poder levantar e acordar, sempre ter um novo dia e um dia melhor, onde todo mundo possa vir se abraçar, onde todo mundo possa vir se amar, e realmente ali haver uma esperança de uma criança poder voltar a sorrir. Olha o estado de hoje em dia que nós estamos vivendo, pela falta de integridade, pela falta moral, pela falta sentimental, física e espiritual. Esse país, durante 7 anos na minha vida, procurou sempre querer me derrubar, me matar, me humilhando, me defragando, dando um tapa na cara, me chicoteando, me pisando e me matando. Mas eu nunca me importei, não. Eu tenho um Deus poderoso por mim. Eu tenho um seu filho, que é poderoso também por mim. Eu sou um anjo. Eu luto pela verdade. Eu luto pela lealdade. Eu não vivo no meio da mentira, no meio de guerra, no meio de defragação, no meio da falsidade mental, espiritual, biológica, não. Eu penso naquilo que é melhor. Não só para mim, mas para uma mãe que é gestante, para um pai que todos os dias levanta 4 horas da manhã, ou às 3 da manhã, ou às 2 da matina, para poder trabalhar, dar o sustento. Pai, eu falo pai, eu falo de mães, eu falo de famílias. Eu não falo de filhos rebeldes, de mãe rebelde, de pai rebelde. Não, eu não falo de produtos químicos. Eu falo de produtos que traz a vida, conserva a vida, cria a vida e sabe plantar a tua semente e colher os teus frutos. Eu não me importo para esse moleque mais não. No começo eu me importei, porque o mal que ele estava fazendo poderia um dia se tornar contra eles. Não pela minha mão, nem até mesmo pelas minhas próprias ações, mas pelas próprias ações dele, da forma que eles fazem, da forma que eles barulham a vida dos outros, da forma que eles não pensam, se agem como loucos, e loucos no meio dos loucos como os delinquentes, ou como os assassinos, ou pessoas que procuram ser como um terremoto, ou procura ser como um tsunami, devastando a vida de uns e de outros, sem ter ao menos um direito de se proteger. Eu parei um pouco para poder pensar, falei assim, poxa, eu sou um anjo, eu não posso só ajudar o Brasil, mas posso ajudar o mundo. Mas através de tudo isso que eu estou fazendo, o próprio Brasil está ajudando a destruir o mundo pelas ações deles contra a minha vida, contra o ser que eu sou, contra a minha fé, contra o meu amor, contra a minha esperança. Eu parei um pouco para poder meditar e falei assim, então um tipo de pessoas assim, não vale a pena eu ter minha amizade, pode ser homem, pode ser uma mulher, pode ser uma criança, sabe? Pode ser um velho, uma velha, um homem ou um jovem, ou uma jovem, independente. Eu parei um pouco para poder pensar, quantas vezes eu não fui apredejado e meu sangue rolou no chão? Quantas vezes eu tive um carro, uma moto jogada em cima de mim, mas eu permaneci ali por causa do justo, por causa dos verdadeiros, por causa daqueles que querem ser chamados de santos, para aqueles que querem viver a vida eterna. Não por pessoas que durante todo esse tempo, dessas décadas, dessas lutas, dessas, sabe, pela imoralidade que vão vivendo, que vão mostrando, que vão caminhando, que vão destruindo as vidas um de outro, a própria família ser destruída pela mão dos próprios autores que começaram essa violência, mas nunca chegaram perante
ao autor da criação, pediu perdão pelo erro que está cometendo contra a criação. E permanecer ali, sangue cair, permanecer no pecado, no erro, na morte, na miséria, na fome e no apocalipse. Agora, bora botar um pouco para poder pensar. Será que o certo do fator de todas as verdades são esses? Será que o certo é de fazer essa bobeira, essas bobagens, essas maniaquices? Esse é o jeito certo de poder lidar, de poder viver? Nunca pensar na família, não pensar no próximo. Falar que tudo o que está fazendo é Deus que te deu. Não, Deus não é autor de violência nenhuma da vida de ninguém. Deus, ele não destrói ninguém. As próprias pessoas se destroem com as suas próprias mãos e as suas próprias ações que se vive, que se demonstra as pessoas que são, entre meio das suas ações e as suas violências e o seu sangue na mão. Então, como uma pessoa dessa vai querer culpar Deus pelo erro dele que ele está cometendo e o pecado que ele está levando sobre as costas, sobre os demônios que está se arrastando para dentro da casa dele, dentro da casa da família deles e dentro da casa dos amigos deles? É igual o carrapato quando pega na pele humana. Se deixar, ele entra na mesma hora e lá dentro ele faz uma carnificina imensa. Enquanto o médico tira, amigo, ou ele tem que tirar metade do teu membro, ou é melhor você parar dentro de um caixão. É como uma praga que devasta tudo, queima tudo, destrói tudo, como eu falei de um tsunami e um terremoto. Como uma pessoa dessa vai falar, vai rir um para outro, e vai falar que é uma pessoa sã, mas sabendo pela maldade que se pratica, quanto os santos, o leal e a justiça. Não existe essa possibilidade. Quando você faz uma ação contra a vida de uma pessoa, tu está fazendo aquela ação porque você quer. E você está sendo influenciado a fazer essa ação contra a vida do teu próximo. Aí você pratica pela primeira vez, a primeira vez toma um próprio gosto da própria violência entre meio do teu espírito, da tua mão, e entre meio do derramamento de sangue que está na sua mão, a sua mão não se torna mais branca, se torna uma mão morta e o teu espírito abatido. Como que você vai querer dizer que amanhã ou depois é uma pessoa justa para um e para outro? As suas repercussões que as pessoas fazem e cometem. Um exemplo, na minha vida, que está sendo um exemplo, na vida do teu próximo, na vida de uma criança, na vida de uma gestante, ou na vida do teu semelhante, como que você vai dizer, no próximo passo que você der, que você fez as coisas justas? Você já viu aquele filme Jason, Sexta-feira 13? Você viu logo no começo como que aquele homem era? E o porquê ele se transformou naquele monstro? Para poder sair eliminando, aniquilando as pessoas? É uma mente fraca, é uma mente de monstro, é uma mente de psicopata que criou a morte através da implicância que uns e outros davam a ele, ao espírito da iniquidade, do demonismo e da espiritualidade iníqua que fez ele se tornar aquele monstro, aquele ser que ele se tornou e sair matando uma porção de pessoas sem ter feito nada com ele. Então, essa é uma forma de criação contra as pessoas criam, contra a vida de um inocente, e começa a destruir a vida daquela pessoa, para aquela pessoa ser destruída. No teu ponto de vista deles, o ponto de vista do justo é diferente do ponto de vista das pessoas ímpias,
Quando uma pessoa compra um carro, eu comprei um carro, foi Deus que me deu. Mas ao mesmo tempo pega aquele carro, pratica a maldade ou aqui um com outro veículo, faz uma maldade, anda embriagado sobre ele, atropela uma vida e tira uma vida. Como que foi Deus que te deu uma coisa para você poder tirar a vida? Não existe isso. Existem as suas ações, as suas iniquidades, existe o seu modo de vida e o seu modo de poder viver sobre a vida que você destruiu. Então foi você que destruiu. Não foi Deus que te deu algo para você poder destruir as vidas de outros. Que você mesmo que se destrói por si próprio a sua vida e a vida do teu próximo, junto com a legião de demônios que se entram na tua mente. Quanto Jesus Cristo teve a terra? Quantos demônios Jesus Cristo não espantou e não tirou do corpo das pessoas? Então, é assim, hoje, a forma e o jeito de vida que nós vivemos. Não mexam com quem as pessoas não conhecem. Não mexam com aquele que fala que vai ajudar você a salvar a sua vida. Porque ali, quando você mexe com aquela pessoa, pela sua ação e pelo seu próprio espírito e pela pessoa que você é, os demônios te ajudam a destruir a vida de um inocente. Como que amanhã, depois desse Brasil que hoje nós vivemos, vai dizer que é soberano pelas ações de vidas, milhões, por dentro e fora de favelas, o meio e fora das nações, entre o meio da rua, entre o meio do pobre que não tem onde cair, nem onde dormir, pelo menos um prato e um pão para poder comer, e os senhores nunca alimentaram essa vida. Como que o senhor pode dizer que veio tirar o sono de uma pessoa que está dormindo, que entra no teu acordar da tua violência que você pratica, ao acordar aquela pessoa dormindo, ela também pode ser abatida e vir a óbito. Então vocês nunca vão poder dizer que são as pessoas boas e justas. Quando você tira o prato de comida da mesa de entre o meio da tua violência, você está praticando a violência 6 vezes a 7 vezes mais sobre aquela vida e sobre a vida daquela geração, daquela família. E o teu espírito se torna o espírito de um ladrão, de um destruidor, de uma pessoa ímpia, iníquas. É por isso que eu não me importo para pessoas ímpias, que o ímpio já tem o seu próprio destino, o ímpio já tem os seus próprios passos, o ímpio já tem o seu próprio buraco, o ímpio não tem futuro. Como? Vai poder dizer que tem fé em Deus? Satanás também ele é um Deus. A Bíblia afirma, Jeová, quando escreveu, o autor da lei, das escrituras, da santidade, do amor, ele falou. Mas ele é o Deus da mentira. Ele mente. Ele bota os melhores pratos na tua frente. Mas aí decide se é você que come, se é você que guia. Temos exemplo de Jó. Jó é um homem santo. Temos exemplo de Jonas. Jonas é um homem santo. Nós não temos o exemplo de Moisés. Moisés é um homem santo. Estes são os santos de Israel. E tem o Supremo, o Filho do Criador, aos santos de Israel. Pensem, antes de vocês praticarem a maldade, as ações, o destruimento, a destruição e tudo aquilo que não é bom na vida das pessoas, ou um copo de água, ou um prato de comida, ou a morte dela, quando você vir querer praticar. Não faça isso. Isso tudo, todos os mal, é contra a lei de Deus. Porque quando o homem matou Jesus Cristo, Deus poderia destruir o universo.
Mas Deus, por nos amar, nos perdoou. Então, assim, Jeová, Jesus Cristo, nos mostrou o amor eterno. Para a gente poder ganhar e conquistar a nossa coroa da vida, nós temos que fazer o bem ao nosso semelhante. Nós temos que praticar a humildade ao nosso semelhante. Nós temos que ajudar ao nosso semelhante. Não com o propósito de poder receber algo pelas ações que nós praticamos. O algo pelas ações que nós fazemos, as nossas devoções piedosas. Porque o nosso quião e a nossa justiça e o nosso amor está entregue na mão do nosso Criador e do seu Filho Santo Jesus Cristo. Então, aprenda hoje para amanhã não ser tarde demais pelo mal que se pratica. Quanto uma pessoa que você não conhece ouviu a conspiração, analise, pesquise, investigue a conspiração sobre a vida daquele homem. A guerra nos céus e na terra se deu hoje em dia por quê? Quando Deus falou que Adão e Eva não comer do fruto proibido, e veio a serpente e falou que não era daquele jeito que eles poderiam comer, que ele seria como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. E hoje em dia nós vivemos aí. Nós vivemos pela morte, nós vivemos pela dor, pela miséria, pela fome, pela destruição da nossa alma, pela nossa desobediência. E a nossa desobediência em vir mexer no Filho Santo de Deus, vir trazer a morte a um homem justo, por nós ser uma pessoa ímpia. Então não é assim. Não é desse jeito que o homem se deve praticar a sua maldade e a sua injustiça que o homem já carrega. Não é desse jeito. É ser íntegro, leal, ter amor ao teu próximo, saber ajudar seu semelhante, saber ouvir os dois lados da conversa, para que não poder ser tarde demais para a nossa própria vida. Porque quando nós julgamos o justo, e o justo vem morrer por causa do ímpio, nós praticamos um dos piores pecados na nossa vida. Que é um pecado da destruição da alma, da pessoa iníqua e da pessoa injusta para todo sempre. Amém.